Olá, alunos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos começar uma nova quinzena agora, essa quinzena, e nós vamos continuar falando sobre tempo e clima, deixando bem claro que o tempo e o clima se referem a duas situações diferentes. O tempo se refere às condições do estado atmosférico num determinado momento, e o clima seria a sucessão dos estados do tempo analisados num prazo mais longo. Dessa forma, a gente pode dizer que existem dois tipos de previsão, a previsão climática e a previsão do tempo. A previsão do tempo se refere a uma expectativa de qual será o comportamento dos elementos do clima num prazo relativamente pequeno. E quando a gente fala previsão climática, a gente está se referindo a uma previsão, uma antecipação de qualquer tipo de alteração climática mais importante, vamos assim dizer. Nós vimos também nas aulas anteriores que os elementos e fatores do clima são muito importantes. Nós chamamos que os elementos do clima, basicamente, é temperatura, umidade e pressão atmosférica. Esses três são os mais importantes. Lembrando, elementos do clima, temperatura, umidade, pressão atmosférica. Temperatura é o estado térmico do ar, é o estado de agitação das moléculas que compõem o ar atmosférico. Umidade é a quantidade de vapor d'água presente nesse ar atmosférico. E a pressão atmosférica é o peso desse ar sobre a superfície. Nós vimos que esses elementos eles variam em função de alguns fatores. Entre esses fatores, a altitude. Quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica, né? Menores temperaturas. O segundo fator climático, a latitude, ou seja, a posição em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador os raios atingem perpendicularmente, nós vamos ter temperaturas mais elevadas, e à medida que a gente vai em direção aos polos, essas temperaturas vão diminuindo. Também vimos a importância das massas de ar, dos ventos, da vegetação, do relevo, das chamadas correntes marítimas, que alteram os elementos climáticos. Então, elementos, temperatura, umidade, pressão atmosférica, fatores são aqueles que alteram esses elementos climáticos. Beleza? Então, dando continuidade à nossa aula, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a questão de previsão de tempo e previsão climática. Vamos lá para o nosso quadro, então. Então, a gente vai se referir aqui agora ao que a gente chama, vamos falar um pouquinho sobre a evolução do conhecimento, né? A evolução do conhecimento acerca de previsão do clima. Então, como se deu essa evolução do conhecimento? E a gente costuma dividir essa evolução do conhecimento sobre o clima em fases, né? Então, a gente teria uma primeira fase. Essa primeira fase da evolução do conhecimento, ela vai de 1860 a 1920. Ou seja, nesse período a gente começa a ter algumas melhorias no processo de avaliação. Então, nós vamos ter a primeira previsão do clima, a previsão do tempo, que foi feita na Holanda nesse período. Tá? E nós devemos, em primeiro lugar, a evolução do telégrafo, né, que permitiu a divulgação, né, dessa informação para uma área, para uma população maior. Então, a gente costuma dizer que o telégrafo é extremamente importante para a difusão dessas previsões. Então, a acumulação de conhecimento sobre tempo e clima, né, permitiu que nós tivéssemos essa primeira fase. Depois nós tivemos uma segunda fase. Essa segunda fase ela vai de 1920 até 1950 e ela vai ser marcada pela evolução do conhecimento sobre a dinâmica da atmosfera. Então, a dinâmica da atmosfera, né, ela passa a ser mais conhecida, né, como a atmosfera, né, influencia, né, como a atmosfera se movimenta, como se dá a movimentação das massas de ar. Isso se deve ao trabalho de um cara chamado Pierkins,
Jerkens, na Noruega, nesse período aí. Então, nós tivemos essa evolução. Então, principalmente também em função das medições, se passaram a medir com mais intensidade, né, a direção dos ventos. Então, a gente teve mais informação sobre a direção dos ventos, nós tivemos mais informações sobre a velocidade, né, a velocidade desses ventos. Então, isso permitiu que a previsão do tempo essa evolução maior. E nós vamos ter uma terceira fase. Essa terceira fase vai se dar de 1950, a partir de 1950 até hoje. Tá? Nessa nova etapa, nós vamos ter um uso maciço de computação. Então, os computadores passam a realizar diversos cálculos, uma capacidade de fazer bilhões de cálculos por segundo, que é importante para fazer previsões, né? Então, você precisa de um nível de computação muito mais avançado, e a computação avançou bastante nessa época. Ou seja, nós tivemos uma evolução dos conhecimentos multinível, ou seja, em vários níveis, né, da atmosfera, né? O uso mais intenso de equações, né, de utilização da física de maneira mais intensa para entender esse movimento, e principalmente a partir dos anos 70 com a utilização de satélites. Então, essas três fases da evolução do conhecimento. Então, a gente poderia dizer que a primeira fase ela é marcada principalmente pela utilização do telégrafo, né? A segunda fase é marcada principalmente pelo avanço dos processos de medição, e a terceira fase marcada pelo avanço do uso de computação nesse processo. Então, nós temos nessa fase então, essa mudança dessa história da evolução do conhecimento. Então, se deve sempre ao conhecimento como uma importante ferramenta para que a gente pudesse ter mais informações. Beleza? Na próxima aula a gente continua falando sobre esse tipo de previsão. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço a todos.